o back-end não tá rodando desse cara, obviamente, porque, né, é outro back-end rodar, aí não faz sentido, né? Tentar rodar coisa, né, que não tá rodando, né? Tá. Agora vai rodar. Então, yarn dev aqui, yarn dev. Tá? Mas tendo essa premissa, aqui ó, vou fazer a busca aqui, calma, rodou? Não autorizado? Coisa de Deus, espera aí, deixa eu só fazer o login aqui. Aí é foda. Alô? Opa. Fala aí, ô. Beleza? Opa, beleza, e você? Tá, mano. Beleza. Ô, alguém que já chegou a mexer com leitor de QR Code? É isso que eu tô vendo. Leitor de quê? Que nem liberar a câmera, fazer a Code. leitura da câmera do usuário, pra ele fazer a leitura de um QR Code. Ô, sobrinho, tá travando a tua tela aqui pra mim, mano. Sobre o QR Code aí, nunca Alô? eu nem vi. Cara, leitor de QR Code, cara. É monitor de QR Code? Não, leitor, moço. Ah, leitor. É o leitor. Será que tá muito baixo? Não sei, eu vou... Arrumar o microfone. Peraí, deixa eu pegar um token válido aqui. Senão não vai dar certo. Mas você tá mexendo aí? Porque pra mim aqui tua tela tá travada. Não, agora... Aí. Não, porque ele botou pra exibir Gostei, ó. só o SQL. Aí, ó, quando eu coloco página 20, né, no caso... Não, só buscar sem página, porque eu achei que eu loguei um cara aqui. Ele não vai... Não, tá na C7. Outro cara, aí eu tenho um total de 8 páginas. Isso aí você tá colocando onde? No get, aí você manda no... Não, Aí manda o carry. Como que você mandaria no carry lá? Você não tem o Axios? Deixa eu só Tem. ver aqui e mostrar pra você. O Axios você dá uma vírgula, Não, você bota o não. URL, abre chaves e bota Você igual manda header de autenticação. o paramis e manda lá o paramis lá. Axios. mas você vai Agora assim, aí você vai ter o objeto vai ter o paramis aqui, né? E aí você manda a chave e fala assim, page, página 1, 2, 3, 4, 5. Você também pode usar a outra estratégia. Qual que é? Aí vai colocar ali em page você é uma variável ou o que? Pra poder se alterar. E vai ser alterada ali. Ela vai ser alterada. Ela tem que ser alterada, ela tem que ser dinâmica. Então a gente pode fazer isso aqui, né? O pessoal pode fazer isso que é errado. Page igual, e aí você recebeu o seu page aqui, né? Seu 1, 2, 3, 4, 5. Eu falo que não é legal colocar aqui, porque se esse cara ali é nulo, ele pode esperar ele no back-end. E aí você colocar, aí faz sentido você colocar aqui, ó, um objeto de configuração, o params, e aí todos os parâmetros que pode ter. Ah, eu vou ter, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui. Você não tem lá o nome? Você poderia receber o name e mandar o nome. Ó. E aí esse cara no back-end, ele faria um like lá no back-end. Ele faria uma busca no banco de dados por esse nome e traria para você. Ah, eu precisaria mandar o page e o size? Cara, quando você está buscando esse cara, você vai buscar pela primeira página dele. Tá ligado? Às vezes você nem precisa mandar, porque quando você buscar, pensa comigo, eu tô na página 10. Aí eu vou fazer uma consulta para esse cara aqui. Pô, eu não preciso mandar qual página eu tenho que mandar, só que eu tenho que mandar o size. Porque quantos dados mostra essa tabela? 5. 5 em 5. Ou 5 tem a paginação lá, né? Sim, agora Você consegue mandar esse cara, porque o cara depois pode configurar na tabela que ele quer pra 10. Aí esse cara vira 10, tá ligado? Aham. Porque o cara pode escolher na opção da sua tabela onde ele quer mandar. Então esse cara também é dinâmico. Então sempre na sua paginação, você vai ter que mandar o page, que é a página que o cara tá, e o size. Cara, esse nome de page e size, tanto faz. Pode ser line to office, tem gente que usa, mas é mais split page size, que é o tamanho que você quer da sua página, que é o que você tem na sua tabela, e a página que ela se encontra na tabela. E aí o cara mandaria dessa forma. Como que o cara, entre aspas, pegaria isso aqui no back-end? Lá no Insomnia, você faria o quê? Consulta funciona da mesma forma do que do Axis aqui. Você mandaria a página, por exemplo, 7, aí quando você fazer a pesquisa, ele vai trazer para você a página 7 aqui para você e vai trazer a quantidade do dado, o total de itens, o total de página e a página que se encontra. Se eu colocar a página 1, por exemplo, e um size aqui, por exemplo, um exemplo assim, size 50, por exemplo, fazer a busca, ó, pode acontecer, ele entra os 50 dados.
Entendi. Então, o meu site é como se fosse uma tabela. Então, óbvio que o seu vai ser Mas- 5, vai ser 10, vai ser 15, vai ser 20. Ah, então você tem aí tipo, a quantidade de páginas e a quantidade de dados nessa página. Isso. Ah, sim. Quer dizer, o back-end pega esse cara e faz essa lógica para você. Quem faz essa lógica de paginação é o back-end. O que você faz no front-end? Você manda esses caras e deixa dinâmico. Quando o cara clica lá em ver mais e buscar 20, quem vai fazer essa lógica é o front-end. Ele vai mandar esse cara dinâmico. Quando o front-end tem que se preocupar também no quê? Qual mandar a página. Quando você clica na página 1, 2, 3 ou próxima, quem que faz? O front-end. O back-end ele te serve os dados. Então ele vai fazer toda a lógica. Quando você falar, eu quero buscar pelo nome name, vai ver qual que ele vai colocar, se é name, se é nome, é João. O campo aqui, né, que ele vai colocar, busca, ele vai colocar algum campo, ele vai ter que usar algum campo específico. Nome, name, aí você vai colocar o off aqui. Acho que céu, Era para buscar por todos os caras que tenham letra maiúscula e minúscula. É independente. Porque pensa comigo, Tá. eu tenho uma lista de uma fonte, names, igual a rei. Muito fácil, name, fácil. João. Eu tenho João. Aí que vem. Quando você faz essa busca, eu tenho também lá Martins, lá, João. E eu tenho o Roberto, João, Carlos. Eu tenho João da Silva Costa. Olha as possibilidades. Eu quero buscar pro João, aí eu vou te perguntar. Você quer que eu busque, cara, comece com o João, que possa ter letras maiúsculas, independente de vai ter essa letra maiúscula, tá ligado? Independente da letra maiúscula. Você quer sempre que comece com o nome João, e depois possa ter um sobrenome, ou que ele possa estar no meio. Ou ele pode estar no meio, ou ele possa sempre terminar. Eu quero que busque os que começam com João e os que terminam com João, mas não os que estão no meio. Você tá vendo as possibilidades de buscar a palavra João dentro desse array? Mas tem um monte de dados. Aí você vai falar, se ele falar assim, porra, mano, independente do tamanho, se é maiúsculo ou minúsculo, se começa no início ou no fim, se tá no meio, aí você vai ter que usar, se for, qual que é o banco que tá usando? Qual que é o... Like. Tem o e-like. Aí, o porco, na minha... Volta, tô subindo. Aí você tem um banco para você buscar na consulta. Se for Postgres, porque assim, dependendo do banco, às vezes o cara pode salvar com case sensitive, que é tipo assim, lá no banco de dados, você poder salvar texto com letra maiúscula e minúscula. Tem bancos que salvam por padrão minúsculo. Então o que acontece? Às vezes você vai ter que fazer com like, com e-like, com Start with e end with, que é o quê? Comece com. Então sempre vai buscar que começa com João. Ele não vai buscar Roberto João, ele não vai buscar Martins João. O start with. O end with vai ter sempre termina com João. Então ele vai buscar. Então o que difere? Lá a nível de SQL, ou mesmo até o ORM, ele tem diversos tipos de busca e é dependendo do que ele quer. Por quê? Às vezes, você quer o cara que busca letra maiúscula e minúscula. Aí é o like, que é um case sensitive, like, uma coisa assim. Sensitive, like, que é independente da letra maiúscula ou minúscula. E dependendo do banco de dados, não existe esse cara. O próprio like já faz. Se eu não me engano, o Postgres não tem esse cara. Eu não lembro, cara. Alguém que não tem esse cara. Não tem. Mas a lógica é a mesma, né? Só que a lógica é a mesma. E aí, a mesma parada. Pô, eu quero que termine com o João. É o end with. Termine com. Até porque tem isso aqui, ó. Fonte. Tanto no banco de dados quanto no seu PC. Fonte nome. Se eu colocar João, colocar nome. End, o pad end é tipo assim. Qual que vai ser o. Não vou catar pad end, que vai ser mais foda. Deixa eu ver isso aqui. Bom. Não, mas o que importa. Não, na verdade.
Cara, então acho que eu acabei. And with. Então, ele vai verificar se, a mesma ideia, no final termina com João. Vai verificar se aqui tem algum nome. Se tiver com João, ele vai retornar um true, verdadeiro. E tem o start with. Start, with. Que é comece com. Aqui ele retornaria falso. Por quê? Porque o início começa com outra parada. Então, tanto a nível de código, você pode usar isso, mas o que ele vai ter que fazer a nível de SQL? Porque quando você monta uma SQL lá, o cara, beleza, ele está usando talvez um RM, é bem provável, ele está usando um RM específico, etc e tal, mas é bem provável, no final das contas, ele vai estar fazendo algo assim, select, isso aqui, ó, select from user where name. Então ele está buscando todos os campos, ele pode buscar colunas específicas no select, o from é a tabela que ele está buscando, beleza, estou buscando da tabela usuários, e eu estou fazendo um where, que é fazendo uma busca, uma consulta, um filtro, né, pelo coluna nome. Minha tabela pode ter o campo nome, pode ter o campo data, pode ter o campo vários campos. E aí o que ele faz? Em vez de ele fazer, tá vendo que o Copilot está feito para mim, um like, fazendo isso aqui, ó. O que ele vai fazer? Se ele quer que termine com João, ele faria algo assim, ó. Esse underline seria do João para cá, eu aceito. Do João para cá, eu aceito. Se eu tenho algo assim, por vários panos, no SQL, comece com João e termine o que for. Então, isso aqui. Pegaria esse, pegaria esse, pegaria esse, pegaria esse. E se eu coloco assim, ele vai pegar todos, 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 porque é independente da posição. Então, o que acontece? E por que fazer isso a nível de SQL? Porque imagine só ele ter que trazer os 2, 20, 50 mil dados e ter que tratar, tá ligado? Uma outra parada de nível de banco, já que ele está estudando back-end, etc e tal. Deixa eu só vir aqui, dar uma arrumada. Isso aqui, ó. Usar indexadores. Então, por exemplo, como assim indexadores? Vamos supor que eu tenho, sei lá, eu estava tendo uma discussão lá na empresa um pouco, do mais até sei como funciona, mas vamos supor que eu tenho, sei lá, 500 mil usuários. 500 mil usuários aqui. E eu vou buscar todo mundo que comece com João. Eu tenho que tomar cuidado com o full scan, que é uma coisa que é tipo assim, eu vou rodar todo o meu banco de dados para buscar o João. Então eu vou rodar 50 mil dados. Então o cara que pesquisar João, ele vai rodar vai ler todos os 500 mil, desculpa, os 500 mil para buscar o João. Se eu usasse, por exemplo, um index, por exemplo, vamos supor que eu tenha um between aqui, pela data. Between ou melhor, end data. Vamos supor que a data de criação, por exemplo, eu busque os usuários criados em 2020 até o 23. Esse cara, vamos supor que esse cara é um index. Então, vamos colocar bem assim. Ó. Então, com um OBS aqui. Até embaixo. Ó. OBS. Data de criação. 2 pontos, index. O que acontece? Não é nem por ser filtro, tá? Vamos supor que aqui tenha 500 mil dados nesse período. Pela data ser index, o que ele faz? Ele busca mais rápido esse cara. Ele não leu os 500 mil dados. Ele leria em média, sei lá, por exemplo, 50 mil dados. 10 mil dados. Porque é o quê? É você sempre Por causa usar da chave data. primária, key, index, para você ler Ele o mínimo colocou de dados 73, né? pra você fugir de full scan, tá ligado? Mas esse conceito de full scan é uma coisa mais avançada, tá ligado? É pra evitar um consumo excessivo, né? Você evitar. É tipo assim, imagine só você tá uma tabela lá. Você fez uma consulta e ele teve que ler todo o seu banco de dados para ele buscar o que você queria na tabela. E aí, imagine só a pessoa ficar clicando igual um retardado mental lá no front-end. Igual um retardado mental no front-end. Ele vai estar lendo 500 mil dados. E aí você vai pagar. E leitura de banco de dados é caro, não é barato. Não é que é caro, mas às vezes, por conta do full scan, o que é full scan? Rodar toda a sua base de dados sem você querer que rode. E aí isso pode estar acontecendo porque às vezes o seu campo, por exemplo, você poderia ter pegado, por exemplo, name e ter deixado um campo como único. Por exemplo, eu sei que esse nome por completo ele vai ser único. Sei lá, aí ele viria um índice. Aí você não precisaria colocar um indexador.
Então você pode fugir disso, de consultas. Como você sabe se aquilo tem consultas pro Scam ou não, seu amigo? Aí você fala pra ele assim, mano, toda vez se ele conseguir pegar SQL, usar um método muito usado, Explain. Eu tô mandando uma parada boa para o meu trabalho, porque ele vê tipo, a performance dessa SQL gerada. Ele vê o quanto que quantas linhas ele teve que ler na tabela, tipo, se é performático ou não. Porque se não for performático, é loucura, tá ligado? Se vale a pena ou não, a nível de SQL. Aqui. Mas é algo mais voltado a bancos de dados, etc. É muito voltado. O que você tem que se preocupar com os amigos? Esquecer isso aqui por enquanto, que é mais avançado. Amigão, vamos fazer assim, tu vai ter que fazer a paginação. O que você quer buscar? É um like? É tudo? Beleza, vamos fazer um like. Você tem, vai fazer um like. O que eu vou mandar para você é a page, o size e eu vou mandar um filtro. Nome. Sei lá, nome, por exemplo. Aí você manda o nome que você quiser e ele vai buscar no banco página. Entendi. Então, Tem isso aqui. Se não tem, aí você vai falar para ele assim: sabe qual que é o problema disso? Aí tem que levantar. Ah, não tem, vai fazer no front-end a paginação. Aí você vai perguntar para ele assim: imagine só, eu tenho 10 mil dados aqui. Tenho 10 mil dados aqui. E se o cara, desses 10 mil dados, usar e paginar? Vai paginar. Se ele for usar 5, toda vez o cara vai usar 10 mil dados. Então tem que ter um mínimo de ter a paginação, mas tem que ver se faz sentido para esse cara ou não. Que é igual eu falei, dos contatos, para mim, nos trabalhos que eu estou usando mais, não faz sentido eu fazer paginação, porque é poucos dados. E eu sei que não vai crescer. não tem como eu puxar só a quantidade de dados, isso aí tem que ter essa carry que você está falando, porque senão não tem como eu trazer menos dados, vai trazer sempre tudo. Você vai trazer, então, você vai trazer tudo. Vai ter que ter a paginação. Isso aqui vai ter que ter, porque senão você vai ter que trazer tudo. Como que você vai fazer a paginação? Vamos supor que o back-end não tem paginação. Ele traz tudo. Pô, às vezes o cara não vai usar os 10 mil dados. Às vezes eu não quero nem saber o que aconteceu no ano passado, no mês passado, na semana passada. Eu vou trazer no meu dia. Aí você faz, por isso que faz a paginação. E normalmente, quando ele faz a paginação, ele não faz pela criação. Ou ele usa o ID, né? A ordenação, ele traz uma ordenação pelo ID, então, que é o. Se o ID for incremental, que é 1, 2, 3, 4, 5, aí ele faz a ordenação pelo ID, e aí ele pega o último ID criado. Se não for incremental, ele tem que usar pela data de criação, que aí no banco de dados, às vezes lá na tabela de usuários, vai ter o campo, sei lá, por exemplo, deve ter o teu campo lá ID, deve ter o teu campo name, deve ter outros campos à parte, e ele vai ter um campo, o que é a parte? Vai ter um campo created at update at, que é o data de criação. Aí ele pode ordenar pela data de criação. Ou vou ordenar todos pela data de criação. Por quê? Vai mostrar na sua tabela, a página 1, sempre vai mostrar o último dado criado. Porque às vezes. Por que sempre mostrar o último dado criado? Porque às vezes você não quer saber qual foi o primeiro dado criado. Pô, se o primeiro dado foi criado foi em 2021, tá ligado? Até se chegar em 2023, você tem que paginar tudo isso? Não faz sentido. Você traz sempre o último, que aí começa em 2023 e vai até o primeiro dado criado, a página. Vai de 2023 até 2021. Mas Entendeu a ideia? entendi. Até porque, dependendo do tipo de coisa que você for mexer, normalmente as pessoas vão querer ter acesso àquelas coisas mais recentes mesmo. E uma vez ou outra buscar o antigo. Te falar, mas se, igual você falou, né? Se for para um JSON menor mesmo, uma coisa menor que dá para usar em memória. Dá para fazer isso ali no front? O in memória, igual eu falei pra você. Hoje, se tá